O senador Tasso Gereissati apresenta relatório favorável da reforma da Previdência na CCJ da Casa. Direto para Brasília, Antônio Maldonado. O senador Tasso Gereissati apresentou nesta terça-feira o relatório favorável à reforma da Previdência, com algumas mudanças em relação ao texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele suprimiu pelo menos 2 trechos, os que tratavam do benefício de prestação continuada e das aposentadorias especiais. A previsão é que essas mudanças diminuam a expectativa de economia com a reforma na próxima década em cerca de 30 bilhões de reais. Para compensar, o relator sugere que agroexportadores e entidades filantrópicas, com exceção das santas casas e institutos sociais, passem a contribuir com a Previdência. Além disso, ele propõe a inclusão de estados e municípios, que teriam 180 dias após a promulgação da PEC para decidir se querem aplicar as regras aprovadas pelo Congresso para seus servidores. A ideia do senador Tasso Gereissati é, com essas mudanças, deixar a expectativa de economia com a reforma no patamar que esperava a equipe econômica do governo federal quando encaminhou o texto ao Congresso Nacional. Então nós estamos falando em aqui, senador Davi, presidente Davi, entregar uma economia de cerca de 1.350 é o que está constando no nosso relatório, evidentemente, ainda pendente da discussão na CCJ, emendas que venham a surgir e no nosso plenário do Senado Federal. Agora, o parecer precisa ser lido e votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o que deve acontecer até a próxima quarta-feira, 4 de setembro. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, acredita que os debates ocorrerão de forma muito mais tranquila do que na Câmara dos Deputados. Não vejo aqui aqueles que são contra querendo fazer a obstrução no rito processual. O embate vai ser maduro, vai ser um embate equilibrado em relação ao mérito do relatório. Consequentemente, não acredito que vamos ter dificuldades. O texto com os trechos suprimidos pode ser votado pelo plenário e, se aprovado, não precisará voltar para análise da Câmara dos Deputados. Ou seja, as principais alterações propostas pela reforma, como a criação de uma idade mínima para se aposentar e as regras de transição, seguirão o rito previsto e poderão ser promulgadas sem atraso. Já os trechos incluídos, como a ampliação da reforma para estados e municípios e a contribuição de agroexportadores, virão por meio de uma segunda PEC, que começará a tramitar no Senado assim que o texto principal for aprovado. Na avaliação do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o apoio a essa proposta paralela depende da postura da oposição. O que eu ouço dos parlamentares, que a gente ouve sempre, é exatamente essa necessidade de que aqueles deputados ligados a governadores que têm interesse na PEC, que ajudem com seus votos para que o desgaste, principalmente no tema dos estados, que tem um desgaste maior do que a reforma federal, que trata especificamente de professor e policial militar, são duas estruturas com muita mobilização nos estados, né? São temas mais difíceis, então a gente precisa de mais apoio para ter chance de aprovar a PEC paralela na Câmara. A expectativa é que pelo menos o corpo da proposta seja promulgado até no mais tardar dia 10 de outubro. Já a chamada PEC paralela deve ser debatida pelo Senado até pelo menos o mês de novembro e depois segue para análise da Câmara dos Deputados. De Brasília, Antônio Maldonado. A expectativa está se confirmando. No Senado não deve haver dificuldade maior para a tramitação da reforma da Previdência. Já houve um pequeno atraso em relação à previsão inicial. Tem muitos destaques ainda a serem considerados, mas o que a gente percebe é que a intenção é deixar os temas mais polêmicos, inclusive essas novas tributações, taxações que estão sendo propostas, para uma PEC paralela. Isso deve acontecer também com estados e municípios, porque há essa preocupação em fazer com que a proposta seja aprovada sem voltar para a Câmara, que seria um atraso muito grande e deixaria o país de novo em compasso de espera em relação à reforma. Nós já estamos desde o começo deste ano aguardando a aprovação. Isso mexe com confiança, com decisões de investimento, com uma série de ações que poderiam agilizar a retomada do crescimento econômico. Agora, por outro lado, é importante observar as várias estratégias que o governo vem adotando para reequilibrar as finanças, para lidar com o rombo atual, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. Se considera
a aprovação para o ano que vem. Mesmo assim, se trabalha com uma situação de déficit muito pesado das finanças, com a necessidade de o governo cortar investimentos, que é um problema muito sério para o Brasil, que vem crescendo muito pouco. Então, a gente vê a incapacidade de o governo agir de uma forma mais eficaz para tentar alavancar uma atividade maior, mais investimentos, enfim. A reforma da Previdência vai estabelecer uma trajetória melhor para a evolução das contas, mas ela não garante uma folga para o atual governo. Ele vai ter de garantir crescimento econômico para reforçar o caixa através de uma arrecadação maior e vai ter, ao mesmo tempo, de lidar com cortes de despesas onde for possível, gerar receita através de concessões, de privatizações, enfim, para se falar de fato em ajuste fiscal, é preciso ir muito além da reforma da Previdência. É o Senado cumprindo o seu papel com responsabilidade, no sentido de não descaracterizar a reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara e aprimorando também alguns pontos e deixando para uma PEC paralela a inclusão de estados e municípios, justamente para não atrapalhar a votação e a entrada em vigor da reforma da Previdência. Então, o Senado tem cumprido o seu papel e, ao contrário daquela preocupação que havia, até uma certa acusação que foi feita do Senado ser um mero chancelador de decisões tomadas pela Câmara, o Senado está cumprindo o seu papel de forma bastante correta nesse ponto. Concordo com o Bruno, o relatório do Tucano, o senador Tucano Tasso Gereissati foi bem dentro do esperado e foi honesto, quer dizer, mantém ali o essencial, tem só 4 vetos supressivos para não ter que voltar para a Câmara, para dar celeridade ao processo, entende-se a urgência disso para o país, para a economia, para segurar os gastos públicos e acrescenta a PEC paralela, como tinha sido sugerido antes, justamente para poder correr em paralelo e tentar incluir ainda por cima os estados e municípios que, vamos lembrar, representam aí um rombo fiscal superior a 100 bilhões de reais por ano já hoje e crescente, numa bola de neve. Tem uma questão delicada e sensível porque os governadores, principalmente do Nordeste, e também em véspera de eleição municipal, não querem o ônus de defender publicamente a reforma, mas querem o bônus de tê-la aprovada, porque entendem a necessidade, as contas não fecham, não há dinheiro para pagar servidor público, então tem que haver uma mobilização e uma pressão popular em cima desses governadores. Isso tudo mostra que, em que pese todo o mérito do governo Bolsonaro, do próprio presidente, do ministro Paulo Guedes, a pauta da reforma previdenciária foi uma pauta nacional. Ela sensibilizou, ela mobilizou população, uma campanha patriótica excelente, feita, por exemplo, pela própria Rádio Jovem Pan, e isso chegou na ponta final, que é o Parlamento brasileiro. Está fazendo o dever de casa e fez de forma até aqui e aonde alcança a vista, de forma republicana.